No nosso primeiro vídeo, nós trouxemos algumas das ideias de Freud, do que Freud escreveu sobre o sono, sobre os sonhos e sobre essa busca dele de compreender os sonhos. No nosso segundo vídeo, nós vimos alguns elementos da dinâmica da vida psíquica, da compreensão psicanalítica sobre a dinâmica da vida psíquica, que são importantes para nós pensarmos sobre os sonhos. Nesse terceiro vídeo, nós vamos falar sobre a interpretação, ok? Falar sobre os sonhos não é o mesmo que falar sobre a interpretação dos sonhos. Sonhar, todas as pessoas sonham. Interpretar os sonhos é algo que pode acontecer em uma análise. Quando a gente está falando de interpretação dos sonhos, nós estamos falando de uma técnica que acontece no contexto do processo de análise, ok? Quando nós falamos de interpretação dos sonhos, nós não estamos falando de eu sonhei com um arco-íris. O que significa? Que não existe um significado único, não existe um significado geral. O que vai dizer o significado do sonho, o sentido do sonho é um processo que vai partir das associações que são únicas e singulares para cada pessoa que é escutada, ok? Então, quando nós estamos falando da interpretação dos sonhos. Deixa eu aqui abrir a apresentação. Quando falamos da interpretação dos sonhos, o que é a interpretação dos sonhos? É importante a gente guardar que a interpretação dos sonhos é um processo através do qual partimos do conteúdo manifesto do sonho em busca do conteúdo latente. Partimos do conteúdo que aparece no sonho em busca do conteúdo que origina o sonho na matéria-prima. Lembrando que esse conteúdo latente tem tudo a ver com os conteúdos inconscientes. É como se o sonho fosse um idioma desconhecido. E é um idioma desconhecido tanto para quem sonha quanto para quem interpreta. E aí nós buscamos traduzir. Só que se eu não conheço o idioma, nem a pessoa que está contando, como é que eu vou fazer? Eu preciso partir dos elementos dos sonhos e pedir para que a pessoa associe livremente a partir de cada elemento sonhado. Então, se a regra fundamental da psicanálise é a associação livre, na interpretação dos sonhos é assim também. Eu parto de cada elemento do sonho e peço para que a pessoa associe livremente com esses conteúdos. Na aula passada, o exercício de vocês foi comentar sobre as cenas que vocês viram do episódio do In Treatment, certo? E agora eu vou comentar um pouquinho também. No episódio, ele conta de um sonho. O Paul, que é o protagonista da série, conta de um sonho. Eu estou correndo ao longo dessa cerca alta de ferro batido. Estou do lado de fora. É um campo. Eu não consigo ler porque tem a mensaginha do Meet. Mas eu sei que no sonho ele vai correndo, correndo, correndo. E quando ele vai se curvar, ele sente algo se abrindo à frente dele, né? E sente essa agitação. Então, as minhas pernas, elas começam a ficar pesadas, como se eu estivesse preso em areia movediça. Então, ele está contando para a terapeuta de um sonho em que ele está correndo, em que ele está se sentindo livre, em que ele está se movimentando, e aí ele se sente preso em areia movediça. Eu não consigo me mover, ok? E aí, a partir desse sonho que o Paul teve, o que a interpretação dos sonhos indica? Né? Que a gente não vai tentar interpretar o sonho todo.
como se fosse um texto que a gente tivesse que dizer, esse texto significa tal coisa. Não, nós vamos por partes. Quando nós estamos tentando traduzir um idioma que a gente conhece, que a gente não conhece também, a gente vai pelas palavras que a gente imagina que possam ajudar a gente a encontrar um significado, né? No sonho também, nós vamos por partes. Então, no sonho ele está lá, livre, se movimentando, até que ele se sente paralisado na areia movediça, não consegue se mover. No caso, ela escolhe um muro de ferro batido no campo. Ela retoma o que o paciente falou e diz: você descreveu que estava correndo ao longo de um muro de ferro batido em um campo. Você tem alguma associação com esse lugar? Então, ela escolhe começar por esse lugar e pede para que o Paul associe. Então, a gente está vendo aqui um exemplo de como que a interpretação de sonhos acontece, né? É partir de elementos do sonho e pedir para que associe. Ele fala, era minha escola. Ela pergunta, como? A cerca de ferro rodeava o internato que eu estudei. E aí, vocês podem ter ficado angustiados, né? Dizendo assim, ué, tá bom, ele fez uma associação com a escola. Mas no que uma associação com a escola tem a ver com realização de desejo? Pois é, essa é outra questão muito importante da interpretação dos sonhos. O sonho não é uma realização de desejo no que aparece, no que manifesta. O sonho é uma realização disfarçada de desejo, justamente porque são desejos que, quando se aproximam da consciência, quando se aproximam do campo da consciência, geram angústia, geram perturbação, geram conflito. São desejos que não à toa estão contidos pelas barreiras da consciência, estão contidos para não entrarem na consciência. Então, quando ele fala dessa cerca de ferro que rodeava o internato que ele estudou, né, surge uma associação aí. E a psicóloga pode perguntar mais sobre essa associação. Ele tinha 12 anos, ok? Ela fala, no começo do sonho, você descreveu bem nitidamente aquela agitação, o sentimento de abertura, de possibilidade. Quando foi a última vez que você sentiu isso? Então, aqui a gente vê como a terapeuta, ela está trabalhando o sonho como ponto de partida, que é o que nós fazemos. Nós trabalhamos o sonho como ponto de partida para associações. Associações que serão feitas pelo terapeuta, pela terapeuta? Não. Associações que serão feitas por quem sonhou. Então, como que é o início da interpretação dos sonhos? É tomar o sonho como ponto de partida para associações. O Freud, no livro A Interpretação dos Sonhos, ele diz assim: todo material que compõe o conteúdo do sonho é derivado, de algum modo, da experiência. Mas seria um erro supor que uma ligação entre o conteúdo de um sonho e a realidade esteja designada a vir à luz facilmente. A ligação exige, pelo contrário, ser cuidadosamente procurada. Em inúmeros casos, pode permanecer oculta por muito tempo. Então, não é porque eu chego no conteúdo de um sonho que eu vou chegar no conteúdo que deu origem ao sonho. Não é porque eu tenho o conteúdo que aparece, o conteúdo manifesto do sonho, que eu vou chegar aos conteúdos inconscientes, que eu vou chegar ao desejo. Então, para a gente chegar nessa ligação, existe um trabalho cuidadoso, existe um trabalho longo, existe um trabalho de associações. Ao falar do sonho como ponto de partida, o Freud diz assim: ao pedir a alguém dizer-me o que lhe vem à mente,
em resposta a um determinado elemento do sonho, por exemplo, quando a terapeuta pediu para falar da cerca de ferro, né, do sonho, o que ela fez? Pegou um determinado elemento e pediu para ele contar o que vem à mente dele a partir dessa cerca. Estou lhe pedindo que se entregue à associação livre, enquanto mantém na mente uma ideia como ponto de partida. No caso, a ideia como ponto de partida é a cerca, e ele começou a associar livremente, ele associou com a escola em que ele estudou, o internato que ele estudou. E vocês se lembram que ele chega perto da cerca, ele está se movimentando, está livre, está agitado. Chega perto da cerca e é como se tivesse uma areia movediça segurando. Então, aquilo que então lhe ocorre, presumivelmente seria ainda mais casual e mais imprevisível do que nossa técnica anterior, que é a associação livre. Pedir para que a pessoa fale o que vem ao pensamento já gera questões surpreendentes. Pedir para que a pessoa fale o que vem ao pensamento a partir de um elemento do sonho, e aí vai gerando elementos ainda mais imprevisíveis, que é o material com que a psicanálise trabalha. Conteúdos imprevisíveis, conteúdos surpreendentes da nossa vida psíquica. Pode ser demonstrado, porém, que é sempre algo estritamente determinado por importantes atitudes internas da mente, desconhecidas de nós no momento que atuam. Então, pensando nisso, que o Freud nos indica, né, que a busca por interpretar os sonhos é tomar elementos dos sonhos como ponto de partida. O que nós vimos no sonho, que a gente trouxe como exemplo do episódio? Que a psicóloga pede para que o Paul associe com a cerca de ferro. Quando o Paul associa com a cerca de ferro, ele lembra de quando ele tinha 12 anos e quando ele estudava aos 12 anos no internato. E aí, pedindo para que o Paul associe mais sobre essa época, os 12 anos no internato, o que a psicóloga sabe? Que a mãe do Paul estava muito doente. A mãe do Paul estava numa depressão muito profunda. E então o pai do Paul, que era separado da mãe do Paul, pensou, é melhor que ele vá para um internato, porque a mãe dele não está em condições de cuidar dele, nem eu. E o Paul, aos 12 anos, vai estudar em uma escola interna, numa escola que ele fica morando na escola. E a mãe, que estava muito deprimida, o que acontece mais ou menos um ano depois, ela comete suicídio. Essa é a história do seriado, tá bom, gente? Lembrando que é uma ficção, que é um seriado, mas é um exemplo interessante para a gente pensar a interpretação dos sonhos. Porque o que acontece nesse sonho? Quando ele chega perto da cerca, que é a cerca que rodeia o internato, que é a cerca para ele entrar no internato, na associação dele. Ele paralisa e é engolido por areia movediça. Então, de alguma forma, ele não entra no internato. Existe algo que impede ele de entrar no internato. Então, que desejo existe ali? O desejo que ele não tivesse entrado na escola em que ele ficou, no ano em que a mãe dele estava muito deprimida e cometeu suicídio. Então, era o desejo de que ele não tivesse entrado na escola, que algo tivesse segurado para que ele não tivesse conseguido entrar na escola. E esse movimento em que ele está se sentindo, quando ele conta que ele está se sentindo correndo, livre, se movimentando, ele vai começar a lembrar de como ele se sentiu ao ir por esse internato, e que ele estava curioso, e que ele estava feliz, ele estava querendo aprender as coisas que ele ia estudar, era uma escola boa, era uma escola que ele ia ter bons professores, ele estava animado.
E aí é como se, ao lembrar dessa sensação de animação de entrar na escola, ele tem um desejo. E esse desejo é que essa animação não tivesse acontecido, que algo tivesse paralisado ele, que algo tivesse impedido, porque aí ele poderia ter ficado com a mãe dele. Como vocês podem imaginar, isso não é nada fácil de chegar numa terapia. Né? É um processo lento, em que a pessoa vai associando, como que aos 12 anos ele ter ido para a escola, foi um cuidado que o pai dele tomou para não ficar dependendo da mãe que estava muito deprimida, né? Ele